Olá, crianças! Vamos de mais uma aula de história. E lembrando que história, a gente entende esse passado, a gente conhece esse passado para entender exatamente o nosso presente. E assim a gente já cuidar, já ter certos cuidados com nossas atitudes hoje no presente para que a gente tenha um futuro melhor. Então, vamos estudar sobre a história dos municípios. Nessa aula de hoje, faremos um estudo bem geral de outros municípios. Quase não vamos falar de Cantagalo e depois a gente retorna àquele estudo que começamos lá no início do ano para falar do passado, do presente e, quem sabe, a gente ter alguma ideia sobre o futuro do nosso município aqui de Cantagalo, Cordeiro, das cidades onde nós temos das quais nós pertencemos. Então, vamos lá. Olha só, essa imagem. Esses registros de imagem são muito importantes, porque é olhando para eles que a gente tem noção das mudanças, das transformações que ocorreram nos nossos municípios. Então, aqui a gente tem, esse é o local, esse é o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro. Hoje, com as fotos atuais, a gente tem um cenário muito diferente desse, né? Tanto de vegetação como de construções completamente diferente desses, né? Veículos, enfim. Então, vamos lá. Essa cidade aqui é de Salvador. A gente estudou anteriormente que as cidades brasileiras começaram de forma muito tímida, muito pequena, eram vilas, vilarejos, e aí foram crescendo, e hoje a gente tem a Grande Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então. Essa cidade, Salvador, essa daqui é uma planta de Salvador, que começou numa pequena vila. E aqui nessa representação a gente vê algumas construções, muita vegetação, e por aqui as embarcações chegavam em Salvador. Bom, conta-se que há muito, muito tempo atrás tem um banco de areia, né? Há muito tempo não, tem um banco de areia chegando por aqui. Então, muitas embarcações sofriam acidentes, eram naufragadas por causa desse banco de areia, batiam nesse banco de areia e aí afundavam. Bom, teve uma vez que foi chegando uma embarcação com pessoas muito influentes, muito importantes, e foi naufragada. Bom, a partir desse acontecimento, eles acharam que tinha que ser melhor monitorada e construíram um forte. Deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Por enquanto, e não tem. Mas construíram um forte. Está aqui o nosso forte. O desenho do nosso forte, o Forte da Barra. Bom, e aí, lá de cima, eles tinham uma imagem, conseguiam visualizar o que estava acontecendo com os navios que estavam chegando. E, além disso, ainda podiam controlar e observar se não iam chegar invasores por ali, porque, afinal de contas, a colônia aqui era portuguesa. Então, eles tinham medo, queriam esse domínio, né? Portugal queria esse domínio, e eles tinham medo. Bom, e aí, mais ou menos, cerca de 200 anos depois da construção desse forte, então vieram aqui e colocaram um farol. Esse farol conseguia, durante a noite, clarear cerca de 70 quilômetros de distância. Então, eles podiam enxergar muito longe, para conseguir, para ter o controle, né, ou conseguir ter acesso a essas embarcações que chegavam. Muito bem. Hoje, lá nesse Forte da Barra, em Salvador, se tornou um lugar de visitação. E a importância para os visitantes é que vão lá e conheçam a história, que aí a gente começa a partir de ver, o que isso está fazendo aqui? O que esse forte está fazendo aqui? Que tem esse farol? Por que tem? E aí isso aguça a nossa curiosidade para a gente descobrir um pouquinho sobre o passado.
E só, gente, que quando você entra, o ingresso custa, a entrada custa mais ou menos para os visitantes em torno de R$ 15. Para quem mora em Salvador, para incentivar a cultura, o que as pessoas conheçam a cultura local, eles pagam uma taxa de apenas, da última vez que eu olhei, R$ 5. Bom, mas tem que provar que são moradores de Salvador. Então, o que acontece? Quando você vai subindo as escadarias para chegar até o farol, que é belíssimo, muito bonito, as paredes muito bonitas, tem muita história nessa escadaria. É muito cansativo. Que tal os visitantes pararem um pouquinho na escada para descansar? E, enquanto isso, ler nas paredes exposições, ver, tem relatos, tem fotografias para você conhecer um pouquinho da história da nossa querida Salvador, que recebeu, que foi o início da colonização do Brasil. Então, quero que vocês assistam, tem o QR Code aqui, e eu quero que vocês assistam esse vídeo para conhecer um pouquinho sobre a história do Farol da Barra e que depois vocês vão até responder algumas questões sobre ele. Bom, conhecer, a gente já sabe que conhecer os fatos importantes ocorridos nos nossos municípios, na formação, por quem, quais povos que formaram os nossos municípios, o que aconteceu naquela época. Nós temos influência de quem a gente vai entender até, por exemplo, a arquitetura mais antiga da nossa cidade. Se a gente sabe quais os povos que chegaram primeiro naquele local, a gente sabe que a cultura que veio, que trouxe a cultura daquele local. E aí, se a gente observar, tem ainda manchinhas, né, dessa cultura lá na nossa culinária. Então, é assim que a gente... é importante para compreendermos a história do lugar onde vivemos e a nossa história. Então, para conhecer um lugar, a gente tem que recorrer a algumas fontes, algumas informações. Quais são essas fontes? São lugares, alguns lugares que tem na nossa cidade, os registros que tem daquele lugar, relatos e outras fontes históricas. A gente conversar a gente aprende muito. Então, quando você viajar para algum lugar que você vai conhecer, se você ficar atento somente às paisagens e tudo, e você só pode assim, eu fui lá em Salvador, por exemplo, ou Curitiba, ou qualquer lugar que seja, eu fui e achei bonito. Só isso que você tem para falar? Achou bonito? Achou feio? Achou comida gostosa ou não? É muito pouco, né? Bom, mas eu fui lá em Salvador e eu conheci Porto de Galinhas. Achei esse nome meio estranho, Porto de Galinhas. O que era Porto de Galinhas? O que significava? Por que esse nome Porto de Galinhas? Lá tinha muita galinha? Não, descobri que eram onde os escravizados chegavam. E aí era a maneira deles anunciar que tinham escravizados chegando. Já estava proibido o comércio de escravizados. Então, aí você vai descobrindo um pouco da história desse local, tá? Aí a sua viagem vai ficar muito mais rica e com certeza você vai voltar da sua viagem mais rico culturalmente, mais culto. E é assim que a gente vai adquirindo a nossa cultura. Bom, mas vamos lá. Quais as pessoas que formaram o nosso município? Bom, para representar essa imagem, eu trouxe a obra da pintora Tarsila do Amaral, que essa obra se chama Miscigenação, quer dizer, os povos que deram origem aos então brasileiros são povos dos mais diversos lugares. Nós temos povos lá do Japão, nós temos povos da África, povos de Portugal, povos da Itália, povos por vários locais da Europa. Então, nós temos povos dos mais diversos lugares, poloneses, enfim. Esses povos e os indianos que tinham aqui, que eram, que são os pioneiros. Então, nós temos povos de muitos lugares diferentes e foram esses povos que formaram a população brasileira, a população dos municípios. Então, cada município tem influência do povo que o formou. E aí, nós temos os costumes. Bom,
cada um desses povos, esses povos chegaram com seus costumes, trazendo suas festividades, sua culinária, suas danças, suas músicas, e tudo permaneceu igual? Não, né? Chegaram aqui, encontraram povos que tinham trazido também suas culturas, suas danças completamente diferentes, se juntaram, gostaram, conheceram e gostaram, e aí se juntaram, e o resultado disso tudo foi o que nós temos hoje, que é algo bem diferenciado e diversificado. Então vamos lá na história, por exemplo, de Curitiba, capital do Paraná. Ok, gente, Curitiba, lá naquela região, é uma cidade muito bonita, é a capital do Paraná, lá no sul do Brasil. Então, lá já tinham os indígenas. E aí chegaram povos de muitos lugares. Até eu coloquei aqui, ó, essa imagem, porque lá, como tem povos de muitos lugares diferentes, então o que aconteceu? Eles têm um festival folclórico que é para valorizar esses costumes tão diversificados dos povos tão diferentes que chegaram por lá. Então aqui tem a bandeira de cada local de origem dos povos que hoje habitam, dos ancestrais que hoje habitam Curitiba. Então vamos lá. A história. Acompanhe comigo a leitura desse texto. História, imigração. O que é imigração? Imigração é quando vem, né, alguém que morava em outro lugar, vem para esse lugar aqui. Então, imigração são os imigrantes de Curitiba, os povos de outros lugares que chegaram em Curitiba. Vamos ver. O traço fundamental, acompanhe, que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências, quer dizer, dos mais variados locais. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Foram esses povos que chegaram. Da mesma forma, tiveram também paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todas as localidades também aqui se encontram, construindo a imagem de Curitiba. Então vieram povos dos mais variados lugares, até mesmo que já estavam no Brasil. Então aqui nós temos a representação do folclore português em Curitiba, que é muito presente, porque os portugueses fizeram parte da formação do município. E até o século XVIII, os habitantes das cidades eram índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Bom, os indígenas, vocês sabem quem são. Os mamelucos são filhos de indígenas com outros povos qualquer, com português, com italiano, portugueses e espanhóis. Na segunda metade do século XIX, Curitiba foi transformada pela intensa imigração de europeus. Então chegaram os italianos, enfim, vários povos que vieram em busca de trabalho, de terras aqui no Brasil. Alemães, franceses, suíços, poloneses, italianos, ucranianos, nos centros urbanos ou nos núcleos. Então esses povos foram chegando e influenciaram nessa arquitetura lá e na política e na vida social, na cultura lá e até, né, na vida econômica, né, na economia da cidade. Então conferiram um novo ritmo de crescimento à cidade e influenciaram de forma marcante os hábitos e costumes locais. Muito bacana, né? E aí no nosso município, alguém sabe pensar como foi? Consegue pensar, aliás? Então vamos ver. População do município hoje. Bom, a gente sabe, a gente viu, né, quem formou Curitiba. Mas como que permaneceu essa população? Será que ela permaneceu igualzinha era? Não, né? Elas foram influenciadas por esses costumes.
E hoje, as populações... mas hoje continua tendo essa forte imigração no país? Não, não tem. Só tem imigrantes, mas não tão numerosos como eram naquela época. Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem transporte, facilidade de transporte. A gente viaja de carro, viaja de ônibus, viaja de trem, de metrô, a gente viaja de avião, de navio. Então, hoje tem uma facilidade de ir e vir muito grande. E cada vez que a gente sai do nosso local e conhece um outro local diferente, a gente traz um pouquinho daquele local para nossa casa. E aí a gente vai construindo hábitos diferentes. Então, hoje a população de um local, ela modifica muito rápido, porque ele tem um ir e vir muito persistente. Eu quero que depois vocês façam a leitura desses textos, tá? Então, vamos lá, nos exercícios. Bom, quando você chega a uma cidade, você, às vezes, que você vai para morar numa cidade que você não conhece, vai sozinho, às vezes você se sente muito só, porque você não conhece nada, se a cultura for muito diferente, você se sente tão só. E imagina um indígena chegando para morar em São Paulo. Foi assim que aconteceu com Daniel Mundurucum. Ele chegou para morar em São Paulo. E aí, vamos ver o que aconteceu. Assista esse vídeo. Então, eu quero que vocês assistam um vídeo que eu compartilhei logo abaixo, que é o do Daniel Mundurucum, ele contando a história dele lá em São Paulo. E aí ele diz que ele chegou lá e começou a ver Ibirapuera e vários nomes de rios, de bairros. E aí ele chegou com muito medo, muito medo. Aqui nesse livro do Daniel Mundurucum, ele até fala de pessoas também que queriam falar com ele, mas que sentiam medo. E ainda ele fala de pessoas que tinham medo dele também. Ele fala aqui nesse livro alguns contos que ele diz. Em um conto, ele diz o seguinte, olha só. Nesse índio, é índio ou não é índio? Aqui nesse conto, ele fala sobre ele dentro do ônibus, e aí duas senhoras conversando, e eu olhava e falava, é índio. Mas só que, gente, perguntavam para ele, achavam que ele fosse de outro local qualquer, menos que índio, porque índio come gente. Então, era a ideia que eles tinham dos indígenas e que, na verdade, porque eles não conheciam. E até que aí um corajoso tinha coragem de falar com ele. Então, tudo isso Daniel foi para São Paulo com medo. Só que aí, quando ele encontra esses bairros, o nome dos bairros, o que ele sente? Ele se sente acolhido. Ele sente que ali é a terra dele também, porque os nomes são nomes indígenas. Ele se sente representado pela cidade e acolhido pela cidade. Olha que bacana. Então, quando você preserva a cultura dos povos que vêm de outro lugar, você se sente acolhido naquele lugar. Aqui tem um pouquinho de mim. Então, por exemplo, quando o nordestino chega no Rio de Janeiro e que ele tem aquele centro lá do Nordeste, aquele centro comercial, e lá ele vai conseguir comprar as comidas dele, matar a saudade da terra dele, ele se sente acolhido pela cidade. Quando o japonês chega em São Paulo e que ele encontra ali aquela rua de artigos e comidas japonesas, ele se sente acolhido por São Paulo. Opa, aqui ele valoriza a minha cultura. E foi assim que o Daniel se sentiu valorizado, acolhido por São Paulo, porque o nome de bairros e de rios eram nomes indígenas. Muito bacana. Quero que você ouça aí esse relato do Daniel. Então, agora que você já ouviu, pausou o vídeo, foi lá no outro, eu quero aqui, ó. De que maneira Daniel se sentiu ao chegar em São Paulo? Ele fala claramente no vídeo. Eu também já falei com você. Qual foi a importância dos lugares e rios com nomes indígenas para que ele passasse a se sentir acolhido? Qual foi essa importância? Eles viram, né, que ele era parte da cidade,
que os indígenas faziam ou fizeram parte de São Paulo e que isso foi valorizado. Porque o escritor Daniel Munduruku afirma que São Paulo é uma cidade diversa. Então, ele fala que São Paulo recebeu os diferentes povos e isso está lá na cidade de São Paulo. Você vai e tem um cantinho especial para cada um desses povos, deixando a marca, sua marca. Bom, agora eu quero que você releia as informações sobre os grupos que formaram o município de Curitiba para responder a essas questões. Então, olha só, você vai ler História e Imigração, fala de Curitiba, aí você vai responder. Quem foram os primeiros habitantes da região de Curitiba antes de se formar? Tem lá no texto, claramente. Cite outros 3 grupos de pessoas que colaboraram para a formação do município de Curitiba. Tem vários, para você citar 3. Lembra a história do Farol da Barra, lá de Salvador? Que você também é para ver o vídeo lá no QR Code. Se você não viu, você tem que ver. Ó, QR Code aqui, aponte a câmera do seu celular para esse código. E aí, coloque as informações a seguir. Olha só, nova construção com a inclusão de um farol. Isso aconteceu em 1583, 200 anos depois, ou aconteceu atualmente? Aí você vai escrever a informação correta nesses quadrinhos. Visitação ao Farol da Barra, que é um ponto turístico. Isso aconteceu em 83, 583, 200 anos depois, ou acontece atualmente? E a construção de um forte para a defesa do povoado. Então, quando que aconteceu essa construção do forte? Bom, terminamos aqui. Até a próxima aula. Beijo grande.